Silvana, estamos aqui de novo com mais um assunto do canal Minha Herança. E por que Minha Herança, né? Por que esse canal? Esse canal é um canal que fala de tudo um pouco, do nosso cotidiano, da nossa vida diária, dos nossos cuidados. Eu sou esposa, mãe, enfermeira, trabalhamos numa igreja, somos cristãos. E falamos aqui de cuidado da casa, de cuidado com o nosso corpo, de cuidado com as pessoas com quem convivemos. Falamos de tudo um pouco. E hoje eu quero começar uma série com vocês para falar um pouco desse alimento que ainda é bastante polêmico e que deveria estar na nossa mesa todos os dias. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês o nosso queridinho, nosso amado ovo. Ovo de galinha, ovo de codorna, ovo de pato. O nosso ovo. Não sei quanto vocês, mas se eu tenho ovo em casa e queijo, nossa, eu já me sinto super rica na cozinha. Pode faltar um monte de coisa, né? Mas se a gente tem um ovinho, um queijinho, a gente já inventa algumas coisas bem legais. Esse aqui são branco, são ovo de granja, né, de criador, e nós vamos falar sobre isso também, sobre as diferenças, não só as questões nutricionais do ovo, mas também sobre as questões das diferenças da cor, da casca, da forma que a galinha é criada, do manejo do ovo. Então, assim, nós vamos colocar nesse canal aqui vários vídeos nesse sentido. E o vídeo de hoje foi tirado dos ovos.rs, ovos do Rio Grande do Sul. Todos sabem que sou gaúcha, né? E que lá na minha terra, né, estão caminhando em toda essa normatização do alimento, do manuseio do alimento do ovo cada vez mais, né? Já temos grandes granjas de grandes produções e nós vamos então estar falando aqui um pouco sobre esse alimento. Hoje eu vou fixar mais na questão do aspecto nutricional do ovo e da importância, né, de termos o ovo no nosso alimento, na nossa dieta diária. As pessoas que fazem dieta cetogênica se utilizam bastante do ovo. E aí, ele é bom ou ele não é? Esse assunto te interessa? Tu tá gostando desse assunto? Então já deixa o teu like, já te inscreve no meu canal e pode esperar que vem toda semana assuntos ligados ao ovo. Criação, manejo, qual o melhor ovo e, enfim, vários aspectos da questão da utilização do ovo, assim como receitinhas que eu gosto de fazer com ovo no nosso café da manhã. E também, claro, no almoço, enfim, ovo é bom dentro de um pastel, ovo é bom de qualquer jeito, né? Mas ele não é só gostoso, ele é extremamente, altamente nutritivo. E as importâncias nutricionais do ovo é que nós vamos estar falando aqui. E da importância dele ser inserido na nossa dieta, né? E quantos ovos consumir por dia, diário ou na semana, enfim, tá? Nós vamos trazer todas essas estatísticas, né? E nós temos o Dr. Lei Ribeiro, vocês que seguem o Dr. Lei Ribeiro, tem vários vídeos no canal dele falando sobre os ovos. Tem outros médicos, tem o Dr. Seabra, também tem vídeos falando das questões do ovo. Eu acho que é bem interessante, né? E a gente que é mãe, né, que cuida da casa, e quem tá criando, quem tem filho pequeno, a importância de estar oferecendo ovo na dieta da criança. Nós vamos falar sobre isso também e qual a quantidade, para nós não errarmos, nem no muito, nem no pouco. E também o idoso, né? Por que de oferecer o ovo pro idoso, né? E qual é essa quantidade, qual a importância dessa quantidade. Então fica aqui, dá uma olhadinha aqui. Nós já estamos passando para você, então, um pouco mais sobre o nosso queridinho alimento, ovo. Bom, eu tinha um professor na faculdade de enfermagem e ele nos dava bioquímica.
E ele sempre falava algo que é importante refletir sobre o ovo, né? Você tem que pensar que dali de dentro, daquele ovo, vai sair um ser completo, que vai ter que respirar, que vai ter que caminhar, que vai ter que se alimentar, que vai ter que ter autonomia. Então, assim, a gema, a casca não, a gema é clara, ela tem informações genéticas para ter um ser que vai crescer, que vai se reproduzir, né? E vai se desenvolver, vai se reproduzir. Então, você imagina o potencial genético que tem dentro de um ovo, né? E o quanto isso realmente pode ser bom, ser bom para nossa pele, para o nosso cabelo, para o nosso corpo, enfim. Então ele sempre dizia isso, vocês têm que pensar que do ovo vai sair um ser completo, um ser vivo com todas as funções, né, genéticas da vida, né? E isso realmente faz a gente pensar sobre essa questão da propriedade, do poder, né, desse ovo. Então, falar numa dieta equilibrada, sem falar no uso e no consumo do ovo, fica bem complicado. Porque, vejam bem, o ovo ele é rico em vitaminas, sais minerais e ácidos graxos, saturados e insaturados. E ele tem um potencial incrível também dentro das questões de... Então, rico em vitaminas e minerais, o ovo oferece uma gama significante de vitaminas do complexo B, B12, B2, D e E. O fósforo, o selênio, tá? O zinco. E o poder antioxidante, que é aquele poder que mantém as nossas células, né, sem envelhecerem, do ovo, não é dispensável na nossa dieta. Ele é muito importante, ele é importante para que nós venhamos a ter realmente, como eu já tinha dito, uma dieta equilibrada e que com uma fonte desses minerais, dessas vitaminas, uma fonte acessível. Também ele tem oligoelementos. Quem são esses oligoelementos? São aqueles que ajudam a proteger o nosso organismo da catarata, do câncer, das doenças cardíacas. Então, que ele oferece a proteção para o nosso organismo contra essas doenças degenerativas. Um dos elementos muito importantes do ovo é a colina. E a colina, ela está presente numa membrana neurotransmissora, tá? Que está... esta membrana neurotransmissora tem uma substância chamada acetilcolina. Então, lá no 2º grau, quando você estudou a sinapse do cérebro, e você viu que um neurotransmissor precisava de ter essa membrana neurotransmissora de impulso elétrico, e que ele precisa, então, da acetilcolina. E essa acetilcolina, ela vem através da colina, e o ovo é uma importante fonte que nos dá no dia quase que toda a quantidade necessária, um ovo, quase toda a quantidade necessária de colina para o teu suprimento nutricional do dia. E o que isso tem de relevante realmente? Isso tem de relevante na questão da nossa memória, nas taxas de fertilidade, nas conduções elétricas também para as periferias terminações nervosas, como por exemplo para o idoso na questão da deambulação, na questão do tônus, né, do potencial que tem de chegada de mensagem à periferia do organismo quando nós temos as taxas que devem estar bem e presente na nossa dieta. Bom, gente, e o mais legal do ovo também, que a gente não pode deixar de falar, ele é um alimento que não é um alimento calórico, tá? Nós vamos falar num outro vídeo sobre a questão do ovo e do colesterol e dessa polêmica antiga que se tem, né, com as questões do ovo e do colesterol. Mas a composição dele de gordura insaturada é elevada,
Então, assim, não tem, assim, apesar de ter gordura saturada, não é um nível mais elevado. Trago um gráfico no próximo vídeo pra vocês. Mas ele tem um ovo médio, tá? Ele de tamanho médio, que existe aqueles ovos bem miudinhos, daí tem um pouquinho maior, né? E depois tem os ovos grandão, assim, maiorzão. Então, o ovo médio, tá? Ele tem na média de 70 calorias. Quer dizer, tranquilo para você colocar na sua dieta sem quebrar a tua contagem calórica ou extrapolar a tua contagem calórica em função de um ovo, né, gente? Bom, gente, eu tinha um monte de coisa para falar sobre o ovo, tô dividindo aqui o assunto, mas eu quero dizer para você que se você gosta desse tipo de assunto de nutrição, padrão nutricional e essa questão do ovo, a gente vai continuar falando. Te inscreve aqui, deixa o teu legal. Essa pesquisa toda eu tirei, como eu disse para vocês, foi do ovo.rs, né, Ovos do Rio Grande do Sul. Eles tiraram do Instituto do Ovo, tá aqui até o site Instituto do Ovo, que tem esses dados, ou no evo.org, né, também também tem dados bem importantes sobre as questões nutricionais do ovo. E ovo remete à infância. Eu não sei vocês, mas eu era criança, minha avó fazia pra mim o ovo frito e botava açúcar. Né? Não é a melhor oferta, claro, botar açúcar num ovo para criança, mas também eu comia aquele ovinho dentro da casca, só um alinho com um pouquinho, uma pitadinha de nada de sal, e comia com a colherinha dentro da própria casquinha do ovo, que é chamado, né, o ovo só cozidinho, assim, mal cozido, na verdade, né, quando ele ainda tá com molinho dentro. E eu me lembro disso, e eu acho que o ovo remete à infância. Eu acho que o ovo é um alimento que hoje não é tão caro na mesa do brasileiro, tá cada vez mais acessível. E eu sei que ainda não é a realidade, assim, farta para todo mundo, mas que isso vem mudando, né? Essa realidade vem mudando, e oxalá que mude muito mais, né? Deus abençoe nosso país, os produtores e a produção do nosso país para que isso realmente se modifique. E não deixa não de oferecer um ovinho aí para tuas crianças. E muitas vezes, gente, quando a gente tá apertada na correria, tem um feijãozinho, feijão, arroz e um ovo, nossa, você ofereceu quase que, claro que não é completo, mas pelo menos um bom padrão nutricional para o teu filho. Então, assim, não deixa de fazer essa oferta, né? Porque ela é muito simples, muito prática de preparar e de um padrão nutricional bem importante. Mas todo ovo, ele pode ser consumido assim, como eu falei. E todo ovo, ele tem o mesmo padrão nutricional. E a questão de como que esse ovo é cultivado e a questão das granjas. Será que é exatamente assim que todo ovo tem esse total proveito? Nós vamos estar falando disso, tá? Nós vamos falar de quais os tipos de cultivo que o Brasil tem da galinha e como que esse ovo então chega até a nossa mesa. Quem não tem aquele vizinho lá, produtor, um amigo produtor, ou que chega com o ovo que veio da tua própria região, então tem sim que se preocupar com essas coisas também, quando a galinha a galinha tá em gaiola, se essa galinha tá solta, tudo isso é relevante e faz diferença. Canal Minha Herança, cada vez mais tentando produzir conteúdo relevante para você. Um beijo, fica com Deus, graça e paz de Deus sobre a tua vida. E não te esquece que toda boa dádiva é dom supremo e só pode vir de um lugar, do Pai das Luzes, em quem não há variação.